Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Como vocês sabem, a gente sempre transmitindo nesse período de forma remota, sabendo das necessidades que estão ocorrendo e que nós procuramos trazer conteúdo para você, nosso telespectador, que acompanha pelo canal 14 da NET, sempre 19h30 a 20 horas, canal 14, NET Novo Hamburgo, ou Facebook e YouTube da Vale TV. Hoje temos uma grande convidada. E até quando eu fui ler o currículo, me surpreendi o tamanho da onde ela já chegou em tão pouco tempo. Mas antes, quero desejar para minha co-apresentadora, boa noite, Adriana. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Débora. Boa noite. Então, temos a Débora, que tem uma história lindíssima para nos contar sobre a questão da competição, mais específica ainda, na questão de triatletas transplantados, que é uma coisa que realmente eu tenho escutado pouco, tinha escutado pouco, e que vai contar para nós muita coisa muito legal. Mas comece com a Adriana. Adriana, primeira pergunta. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Débora. Muito obrigada por tu ter topado vir conversar conosco, trazer essa tua experiência, que realmente o que eu conversei contigo nos dá muita coragem, muita ênfase, ver um brilho, a gente começa a ver luz, onde a gente vê muita coisa ruim, né? Tem momentos na vida que a gente começa a ver pessoas só reclamando e negativando, e quando eu conversei contigo, me veio um encantamento. Né? Não em relação somente ao esporte, que eu amo o triatlo, eu acho assim um brilho, porque é uma diversificação, mas quando eu li que tu é uma atleta transplantada. E a minha primeira pergunta para ti é saber se essa Débora atleta transplantada, ela já era atleta antes de 2014, se eu não me engano, que foi o teu transplante, né? Ou ela se tornou atleta lá em 2017. Qual a tua relação ao esporte? Sim, boa noite, Cláudio e Adriana. Eu primeiro quero agradecer o convite, muito obrigada, muito feliz de participar e contar um pouco da minha história para vocês. Eu não era atleta antes, não fazia praticamente nada, assim, eu não era sedentária, né? Mas não era atleta. E até um pouco antes do transplante, eu nem conseguia fazer muita coisa, porque eu estava muito debilitada, né? A gente tem um processo ali de falência do rim, então tu chega num nível que tu não tem mais muita força para conseguir fazer muita atividade física. Ainda que eu levei um pouco, assim, eu fazia musculação, tentei fazer até um pouco antes do transplante, até uns 6 meses antes, eu me esforcei bastante para não parar de fazer, porque em função disso tudo que estava acontecendo, eu não podia ter uma alimentação carregada em proteína, então eu estava perdendo bastante massa muscular e eu tentei levar isso até o momento assim que não, agora não aguento mais, agora é hora de parar. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu um pouquinho antes do transplante. Mas o esporte entrou de vez depois. Isso. Aí agora vem, eu acho que é importante até para o nosso telespectador entender o que foi esse teu transplante, assim, resumidamente, pelo menos, o que tu queres dizer para que as pessoas possam entender. Sim. Foi no final de 2010, eu percebi que eu estava me sentindo um pouquinho inchada nas pernas, fui procurar uma nutricionista, ela me pediu uns exames, ali a gente já, depois fui para um especialista, a gente chegou à conclusão que eu estava com apenas 30% da função renal. Eu não tinha sintoma, não tinha... A única coisa foi o inchaço, assim. Cara, um cansaço, mas aquilo já parecia ser meio normal, sabe? Então, eu fiquei 4 anos em processo de não é um processo, assim, um tratamento conservador. Eu fui diagnosticada com uma doença chamada síndrome de Alport, não tem tratamento, não tem cura, então a única solução ou era dialisar, né, fazer a diálise, ou então um transplante. E aí tem uma... Isso? Um dos dois,
Uhum. E aí eu tenho uma prima que foi a minha doadora do meu rim. Então, eu fiquei 4 anos nesse processo, né? E aí, quando chegou a hora que minha médica falou, não, agora tá na hora, vamos passar pelo transplante, a gente já tinha feito todos os exames de compatibilidade, porque tem que ter essa compatibilidade. E aí deu a compatibilidade, a gente foi fazer e foi tudo maravilha, deu tudo certo. Eu fiquei 3 dias no hospital, foi muito rápido o meu processo, foi assim, foi perfeito, sabe? Era algumas pessoas que fazem o transplante, quando fazem um transplante de rim, elas ainda precisam fazer uns dias de hemodiálise para aquele rim pegar, digamos assim, pegar no tranco, sabe? Uhum. E o meu não, era o primeiro dia, já estava urinando, já estava assim, funcionando perfeito, sabe? Então, foi o processo do transplante em si, para mim, foi muito bom, assim. Foi uma experiência que a gente fica muito ansiosa, né? A gente Claro. receio, né? Uma Normal, cirurgia grande, mas eu tive uma experiência boa, assim. Foi bem Que rápida a legal. recuperação. Que idade tu tinha quando tu fez o transplante? Eu tinha 28, eu acho, 28, mais ou menos. Aí descobri com 24, daí fiquei uns 4 anos em tratamento conservador e daí aos 28 eu fiz o transplante. Débora, eu vi que em 2014, daí tu começou a praticar, a procurar o triatlon em 2017. O que te levou a procurar? Tu precisava de uma atividade física? Como é que tu te transformou em atleta? Gente, assim, ó, depois que eu transplantei, foi uma sensação de energia, sabe? Aquela coisa de levantar de manhã. Levantar de manhã disposta, arrumar a cama. Isso era coisa que eu não fazia, sabe? Arrumar uma cama. Não, eu acordava cansada, não queria arrumar a cama. Então, depois que eu fiz o transplante, eu comecei a sentir uma energia assim que eu não sentia antes ou há muito tempo. Eu não lembrava mais como é que era. Então, logo depois, eu comecei a meio que incomodar a minha médica. Ai, olha, eu quero fazer alguma coisa, né? E aí ela foi me liberando aos poucos. Não, começa com caminhada, né? Vai fazendo algumas coisas assim. Aí eu acho que 6 meses depois do transplante, eu fui para academia. Aí comecei a fazer outros tipos não esporte, né? Mas movimentar um pouco mais o corpo. E aí foi em 2017 que eu vi uma matéria de uma transplantada gaúcha aqui de Porto Alegre, uma matéria dela, da Liege, falando que ela tinha ido para uns jogos nas Olimpíadas. Eu não sabia de nada, não fazia ideia do que era. E na hora foi pesquisar, né? Mas assim, me achava super incapaz de qualquer coisa, né? Sabia que eu estava assim, sentindo uma energia, mas não me achava capaz para me tornar uma atleta. E aí fui pesquisar, e aí eu fui conversar com o Sérgio. Ele é de Novo Hamburgo, ele já fazia, ele era meu preparador físico, digamos assim, antes do transplante. Eu fiz a musculação com ele. O Sérgio Ampos, ele atende perto do Bourbon, né? Numa clínica ali. Isso. Não, o Sérgio Personal. O personal, Uhum. Isso. Aí, ele tem um estúdio ali. O esposo da Rose. Daí eu fui conversar com ele, porque eu pensei assim, gente, ele sabe como é que eu sou, ele sabe da minha condição, ele acompanhou esse processo todo, vou conversar com ele. E aí, quando eu pensei, ele vai me achar, assim, sem noção. Aí eu fui conversar com ele e disse, Sérgio, olha só, fiquei sabendo dos jogos, umas Olimpíadas e tal, eu queria saber o que tu acha dessa ideia. Gente, ele ficou assim, nossa, como assim? Me conta mais, né? Ficou todo assim, feliz. E aí eu fui contando para ele, ele disse, eu acho que tu poderia entrar no triatlon. E eu pensei, gente, não, acho que ele não tá sabendo, acho que ele não tá se lembrando de onde que eu vim, né? E aí, e daí ele falou assim, não, aí ele me explicou lá pela questão muscular, que não tinha muita musculatura, não poderia ser algo muito, né? Aí ele deu várias explicações e eu disse, tá, ok, então, eu topo, se tu acha que eu tenho essa condição de fazer. Daí eu conheci o Ju, né, que trabalha junto com ele, e o Ju é técnico de triatlon, então ele me apresentou o Ju, e nós 3 fizemos um trabalho juntos, né, em conjunto, treinando triatlon com o Ju e fazendo a parte muscular com o Sérgio, e todos os 3 sempre muito ligados um com o outro, assim, para trocar
o que precisasse para se tornar uma atleta, né? Ótimo. Então foi aí que Agora, começou. nós vamos deixar o filé da história para pós os comerciais, porque temos que rapidinho fazer o nosso intervalo comercial. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nessa noite, com o prazer de estarmos entrevistando um assunto que muito poucos sabem, que é a questão da prática esportiva de transplantados. E ainda mais, agora que na parte final vocês viram do bloco, a questão de ela se tornar uma triatleta. A gente perguntou por último como foi essa ideia de ela se tornar triatleta e ela comentou. E agora, então, Débora, como é que foi que se deu o passo seguinte? A decisão pós-conversa com os dois e o início do trabalho com os dois para a efetivação até a primeira competição. Então foi o objetivo, né? Tive que passar para eles, ó, o objetivo é esse, eu tinha em vista os Jogos Latinos para transplantados, que ia acontecer na Argentina no ano seguinte, mas o principal seria os Jogos Mundiais, que ia acontecer na Inglaterra 2 anos após. Então, para o meu objetivo principal, seriam 2 anos de treino, né? Pergunta, e aí, pode interromper. Tinha que ter índice ou bastava se inscrever? Como é que funciona? Não, bastava, infelizmente, assim, não, infelizmente não, no Brasil não tem índice, até é uma brincadeira que a gente faz que o limite para ir é o limite do cartão de crédito, porque cada um paga o seu. Hoje, infelizmente, nós ainda não temos patrocínio, a gente teve até o patrocínio da Flats aqui, que foi do patrocínio dos uniformes, mas no nosso país ainda... não temos ainda essa chance. Alguns países conseguem, alguns conseguem de empresas privadas, mas a gente ainda não conseguiu, estamos atrás para o próximo, né? Mas aí, não respondendo a pergunta, não teve índice, bastava ter vontade, querer competir. Eu sabia assim, ó, não quero fazer feio, tá? Eu não quero fazer feio isso para eles, pelo amor de Deus. Eu quero chegar lá. Eu assim, eu não me sentia tão capaz, né? Eu acho que depois de tudo que eu passei, eu falei assim, não, eu quero ir, eu quero terminar, eu quero saber fazer, eu quero saber pedalar, correr, e isso tudo eu tive que aprender, né? Porque não é simplesmente, corre. Não, tu tem uma técnica. Nadar, tu tem uma técnica para nadar, não é simplesmente te atira na piscina e bate pé, bate braço, né? Não é, tu tem que ter uma técnica. Então, eu comecei a aprender as técnicas primeiro. Eu sou de São Sebastião do Caí, eu moro aqui em São Sebastião do Caí, e eu ia para Novo Hamburgo todos os dias para ter treino com eles lá, com o Sérgio e com o Ju. Todos os dias, eram 2 horas de treinos por dia, e eles do meu lado ali, me ensinando, me corrigindo, e todos os dias assim. Então, foi assim que a gente iniciou de fato. Explica, desculpa, Adi, só depois eu passo para ti, porque tu vai para só a parte técnica. Como funciona o triatlo para transplantar?
O triatlon para transplantados ele é um pouquinho diferente, né? Nessas Olimpíadas que eu participei. Ele acontece em dias alternados. Cada modalidade acontece em um dia. O primeiro dia a corrida, o segundo dia o ciclismo, o terceiro dia a natação. Depois eles somam os tempos e aí quem fez o menor tempo nas somas, né, ganha primeiro, segundo, terceiro lugar. E a gente ainda tem a chance de medalhar nas provas por modalidade, né? Tem a prova de 400 metros de natação que eu faço para o triatlon, mas ela conta também para quem quiser fazer só a parte da piscina, no caso, isso, só natação. Assim como quem fez prova de ciclismo, lá no Latino-Americano foram 30 quilômetros, fez a prova só de ciclismo e eu fiz a prova do ciclismo para o triatlon, mas aí eu pude medalhar na do ciclismo também e a mesma coisa da corrida. Então eu tive chance de 4 medalhas. 4 medalhas. A gente ainda tem a competição por equipe que pode participar. Eu acabei não participando, mas ainda pode participar de 2 competições por equipe. Eu acho que são 5 individuais e 2 por equipe, porque tu passa uma semana lá competindo. Eu acho exaustivo, né? Tu tem que focar em alguma coisa e as outras coisas que tu quiser, tu participa por brincadeira, mas assim, né? O meu foco era o triatlon, então as outras coisas, se aconteceu ou não aconteceu, era consequência. Certo. Adri. Que legal, Débora. Olha, uma lição de vida, assim, né? Porque eu até comentei com o Cláudio, esses dias a gente fez uma entrevista, Débora, com o Mauro Klein, o cadeirante, e daí ele disse que quando ele sofreu o acidente, recebeu a notícia que ele ia ficar paraplégico, ele teve a segunda chance, Deus disse para ele, né? Agora é a tua chance, tô te dando uma nova vida. E daí hoje ele é um baita atleta, ele também joga basquete e não fez daquele momento de dificuldade se transformar uma escuridão na vida, né? Como a tua vida, o que para muitos poderia ter sido o fundo do poço, eu preciso fazer um transplante, começar ver coisas ruins, tu conseguiu ver luz e tu te transformou mais brilho do que tu já era. E deu tudo certo um transplante, deu tudo certo a atleta, o processo do teu transplante está perfeito, a tua vida está saudável, teu cérebro está perfeito, né? Porque a gente acaba se transformando uma pessoa melhor. E como é que tá a Débora atleta hoje perante essa pandemia, né? Como é que porque a gente não pode sair. Como é que tu está direcionando para tu não perder tua massa muscular, para tu não perder tua resistência? Como é que tu está administrando esses treinos? Olha, assim, óbvio que não é como era antes, né? A gente não tem saído mais e tudo mais. Mas assim, eu tinha, junto com mais 2 amigas, nós tínhamos um objetivo de fazer uma prova de Ironman, que seria um revezamento. Primeiro revezamento da história do Brasil aí entre atletas transplantados. Ia ser dia 26 de abril, e aí depois foi empurrado para julho, depois para setembro, e faz poucos dias que a gente teve a notícia de que foi cancelado. Então, assim, a gente sempre se manteve treinando, sempre. Eu, em casa aqui, eu tenho o rolo, onde eu coloco a bike, pedalo em casa mesmo, faço os meus treinos de musculação com os pesos que eu tenho aqui em casa, e eu moro num lugar aqui que é mais reservado, que eu consigo fazer a corrida aqui num trajetinho de 300 metros que eu tenho para fazer aqui. Então, assim, eu não parei. O meu objetivo foi manter a minha rotina. Eu levantava sempre, todos os dias, entre 5 e 6 e meia da manhã. Quando eu tinha, assim, 2 treinos por dia, eu tentava levantar pelas 5 da manhã, treinava, depois ia trabalhar, e depois mais para o fim do dia, fazia o segundo treino. Aí agora, como eu tinha esse objetivo de fazer o revezamento, ficou para mim a parte da corrida de 21 quilômetros. Então, eu estava muito mais focada só nos 21 quilômetros, deixei um pouco de lado as outras 2 modalidades para focar bem nisso. Então, eu me permiti levantar no horário das 6h30, mas não passar disso, porque senão eu sinto assim que eu começo a me acomodar, sabe?
aquela coisa de levantar tarde, quando eu estou todo dia levantando tarde, aí as refeições já não ficam mais regradas também, tu começa a pular a refeição, isso também não é legal nem para a imunidade. O meu treinador, o Ju, ele adaptou os treinos também para que que a minha imunidade não ficasse mais baixa do que ela já é, porque os transplantados eles tomam imunossupressores, né, para conseguir manter, não ter a rejeição do órgão transplantado. Então, para não piorar essa situação, a gente conseguiu manter uns treinos ali para que eu não parasse, sabe? Então, eu sigo treinando, mesmo que os meus objetivos aí tenham ficado para o ano que vem, as minhas provas, mas eu tô treinando. Eu sinto assim que eu não posso parar, porque para começar... E assim, né, Débora? É o foco de todos os atletas. Isso nos consola. Isso. Não é da atleta Débora. Tu teve que parar, não foi por um problema que tu optou, foi um problema mundial. Então, isso nos conforta, que todos os atletas estão se adequando na realidade que a gente tem, para que o ano que vem a gente possa voltar com essas competições, com esses jogos, com esse brilho que encanta a todos, né? Com por certeza. Isso não perder o foco. Isso aí, não, a gente tem que estar focada até para a mente, cabeça, psicológico, né? Faz muito bem. Então, eu acho que é fundamental manter isso. É visível no teu rosto, na tua imagem, que tu transpira saúde e felicidade quando tu estás aí conosco nessa entrevista. Mas, Débora, infelizmente o nosso horário está fechando. Eu queria que tu passasse uma mensagem final para os nossos telespectadores, os teus amigos, para quem quiser que fosse, uma mensagem tua, porque tu é um exemplo de superação, não só de vida, mas sim como pessoa. Bom, obrigada, né? E eu levanto a bandeira da doação de órgãos, então é tão pouco falado, sabe? Então eu não poderia de usar esse espaço para falar sobre doação de órgãos. No Brasil, hoje, é em torno de 40 mil pessoas, 40 mil brasileiros na fila esperando por um transplante. Eu tive a sorte de não precisar entrar para a fila e tive a doação da minha prima, mas eu conheci pessoas já que não resistiram, que não aguentaram, porque o órgão não chegou a tempo. Hoje, no Brasil, a única maneira de tu ser um doador de órgãos é avisar a família, né? Porque é ela quem vai decidir quando, né, tu não estiver mais aqui, ela que vai decidir se vai querer doar os teus órgãos ou não. E não adianta assinar em cartório, identidade, isso não existe mais no Brasil hoje, é a família quem decide. E é pouquíssimo falado, as pessoas não gostam de falar disso, mas, assim, a chance que eu tive, para mim, como tu falou, tu transparece saúde, alegria, e é realmente assim que eu me sinto, sabe? É realmente assim, eu me considero uma pessoa muito feliz, porque eu tive uma segunda chance na minha vida, e também, que foi comentado antes, de se tornar uma pessoa melhor, de me sinto também uma pessoa muito melhor hoje. Então, o que eu posso dizer é conversem com as suas famílias, sejam doador, porque assim a gente nunca sabe quando não vai ser um de vocês que vai precisar. A gente nunca para pensar se pode ser, né, um de vocês, um dos familiares, a gente nunca para pensar isso. Então, a minha mensagem é essa, né? Seja doador de órgãos. Ótimo. Obrigada, Débora. Pode dar a despedida, Adriana. Gente, muito obrigada, Débora. Obrigada pela tua colaboração. Foi muito rica de verdade. E eu levanto a bandeira da doação também. Fica a dica, né? Seja doador. E obrigada pelo incentivo por mais atletas capazes quanto tu. Obrigada mesmo. Um grande abraço. Obrigada. Do coração a gente agradece o programa Esporte na TV por ter a honra de ter te entrevistado. Acho que é um conteúdo riquíssimo. Vamos procurar divulgar o máximo que as pessoas possam saber disso, porque tu conseguiu enxergar no jornal uma coisa rara e que te deu uma luz, né, para mais. E que essa entrevista possa dar luz para mais outros tantos. Que assim sigamos aí para frente. Ok? Tomara, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo, adorei participar e fico muito feliz em dividir tudo isso com vocês. Obrigada mesmo.
Nada, a gente que agradece. Isso aí. Dessa forma, encerramos mais um Esporte na TV. Então, sempre não esqueça, 19h30, 20 horas, aqui na Vale TV, canal 14 da NET, ou Facebook e YouTube da Vale TV. E continue agora com a programação da Vale TV.